Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir: Como eu disse, vocês são espiões, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem disse: Não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e, em segredo, devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos. Devolveram meu dinheiro, está aqui no saco.
O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros: O que Deus fez conosco? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram: O homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra, mas nós lhe garantimos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do meu pai. Um de nossos irmãos já não está conosco, e o mais novo está em casa com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: Saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma: Deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão, e vocês poderão negociar livremente nesta terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: Vocês estão tirando meus filhos de mim? José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: Se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu, e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontece com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Hoje, Gênesis 42. O Deus que conduz à reconciliação. Os irmãos de José jamais imaginaram que aquele governante poderoso do Egito, que falava por meio de intérprete, fosse o irmão que eles traíram anos atrás. Mas o que parecia ser apenas um reencontro com o passado, tornou-se o início de um processo de cura, restauração e reconciliação conduzido por Deus. José poderia ter se vingado, ele tinha poder para isso, mas escolheu agir com sabedoria. Ele testa, mas não destrói. Ele espera, mas não se afasta emocionalmente. Ele lembra da dor, mas permite que o perdão comece a brotar. José representa aqui a forma como Deus trata conosco. Ele expõe nossas feridas não para nos condenar, mas para nos curar. Os irmãos, por sua vez, são confrontados com a culpa que esconderam por anos. Em um momento de escassez, são levados à terra estrangeira ao encontro com seu passado, mas ali onde esperavam apenas encontrar comida, encontraram algo maior, o início da restauração da alma. Aqui temos muitas lições a aprender neste capítulo. Deus usa circunstâncias difíceis para tratar o coração. A fome levou os irmãos até o Egito. Deus usa momentos de crise para mexer com o que está escondido. Em vez de resistir às crises, devemos perguntar: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Há um ditado que diz: crise vai, ou crise vem, crise vai, para mostrar quem é quem. Feridas são tratadas. A segunda lição que podemos tirar é que feridas não tratadas não seguem por muito tempo. Os irmãos de José ainda viviam atormentados pela culpa. Quais feridas do passado você tem evitado? Leve-as a Deus hoje. Diga como o salmista: enquanto calei, o meu pecado me consumiu dentro de mim. Mas ao confessar e entregar, alcancei a misericórdia. O arrependimento sincero abre o caminho para a cura. O reconhecimento da culpa foi o primeiro passo para a restauração da família. Há alguém a quem você precisa pedir perdão hoje, ou liberar perdão? Não deixe para depois. Faça isso o quanto antes. Perdoar é difícil, mas é necessário. José chorou,
O processo de perdoar é doloroso, mas libertador. Comece o processo, mesmo que leve tempo. Dê o primeiro passo. Não fique aí parado. O pecado corrói, a mágoa destrói. Deus está sempre operando, mesmo quando não entendemos. Nem José, nem seus irmãos sabiam como tudo terminaria, mas Deus estava no controle. Confie, mesmo na confusão. Deus tem um plano maior para você e que o propósito dele se cumpra em sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, às vezes as circunstâncias da vida me levam de volta a lugares de dor, culpa ou perda. Mas eu creio que o Senhor não desperdiça nada. Usa até as crises para me transformar e restaurar. Dá-me coragem para enfrentar o que preciso encarar. Toca meu coração com arrependimento verdadeiro e ensina-me a perdoar como José, com sabedoria, graça e amor. Conduz a minha história para a cura, a reconciliação e a paz. Mesmo que eu não veja agora, quero confiar que o Senhor está operando algo maior. Em nome de Jesus. Amém. Este foi o Reavivados por Sua Palavra de hoje. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até amanhã, se Deus quiser.